Olá, irmãos, a paz, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Beatriz, sou aqui do Rio de Janeiro, pertenço à Assembleia de Deus. Nesses poucos minutos que nós temos, eu vou estar falando sobre a importância de se ensinar missões para as crianças, né? Como todos sabem, pregar o Evangelho a toda criatura é uma ordem, foi uma ordenança estabelecida, né, por Deus por nós, é um mandamento de Cristo. Muitas vezes a gente não obedece esse mandamento, né? Muitas vezes as igrejas não têm obedecido esse mandamento. Mas foi uma ordenança que o Senhor nos deu, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Assim como esse versículo e outros versículos da Bíblia vão nos orientar, nos alertar para que possamos pregar o evangelho. Então, missões não está só em Marcos 16:15, mas nós vemos missões de Gênesis e Apocalipse. Deus é um Deus missionário. Tanto é que ele enviou seu único filho para morrer na cruz por nós. Então, se entendemos essa verdade, se entendemos que isso é um mandamento bíblico para nós, se entendemos que há pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, se entendemos que precisamos enviar pessoas para o campo missionário, então precisamos ensinar essas verdades para as crianças. Precisamos ensinar para elas que elas também podem fazer parte desse mandamento. Então, qual é o propósito do ensino missionário? Os propósitos, né? Os propósitos é dar visão do estado espiritual daqueles que ainda não ouviram o Evangelho, fazer com que a criança salva sinta sua responsabilidade para com os bilhões, na verdade, sem Cristo. Mostrar o que pode fazer agora, através da oração, da contribuição financeira e do testemunho aos perdidos ao seu redor. Fazer com que as crianças conheçam atividades missionárias em nossa terra e no estrangeiro, levando-as a uma participação ativa no programa missionário. Mostrar a relação existente entre os mandamentos e as promessas de Deus, quando Ele nos manda ir pregar o Evangelho. Promete ir adiante de nós, quando nos ordena orar, promete responder às nossas orações, ao mandar que contribuamos para o seu trabalho. Promete retornar a nós em medida sacudida e transbordante. Então, esses são alguns propósitos do ensino missionário. Porque quando nós ensinamos às crianças a visão missionária, o porquê de se fazer missões, o porquê dela ser participativa em missões, ela vai crescer com essa consciência. E é muito importante, desde a tenra idade, a gente germinar sementes no coração dessa criança, na mente dessa criança, porque a criança está mais receptiva a esses ensinos, essas verdades. E tudo que você semear em seu coração, você vai colher. E essa criança vai crescer com uma visão missionária. Essa criança vai ter mais amor pela obra missionária. E quem sabe essa criança vai estar indo ao campo missionário, porque você investiu, porque você orou, porque você ensinou, porque você preparou as lições. Então é muito importante você ter essa visão no seu ministério infantil, na sua classe de crianças, de inserir um programa missionário. E quando nós fazemos o planejamento, né, anual, é importante a gente inserir o ensino de missões, seja em algum culto, seja na IBD, seja em alguma conferência. Mas é importante que esse ensino seja um ensino consistente e um ensino que tenha um ano inteiro. Porque muitas vezes, quando se vai falar de missões, é uma vez por ano, uma vez, né,
por mês, mas a gente pode ensinar missões constantemente. Então é importante no seu planejamento, né, ministerial, insira o ensino de missões para as crianças. E para você ensinar missões, você, professor, você líder de criança, tem que estar informado sobre missões. Você tem que saber do que está acontecendo no mundo missionário, para que você possa ensinar. Ninguém ensina nada a alguém se você mesmo não sabe o que é. Então, assim, é importante, muito importante você que é professor, que é líder ministerial infantil, possa adquirir a visão missionária, buscar essa visão missionária. Então, é importante você ler biografias missionárias, é importante você também assistir conferências e congressos missionários, é importante você pegar cartas de missionários. Se a sua igreja local tem missionários, maravilha, uma benção. Então, você pegar informativos com os missionários que a sua igreja local, né, atende, a sua igreja local, né, faz o trabalho, investe. E se a sua igreja local não tem missionário, não tem nenhum trabalho de missões, existe no nosso país organizações missionárias, existem projetos missionários, existe uma associação só de assuntos relacionados a missões, que é a AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Lá você vai encontrar muitos materiais, você vai encontrar contatos de agências missionárias, você vai encontrar eventos, divulgação de eventos, de congressos, para que você possa estar aprendendo, adquirindo e somando esforços com a obra missionária. Então é importante você aprender, buscar conhecimento para você passar essa informação para a sua criança, seja através, né, de um culto, através de uma campanha, não importa qual é o objetivo do programa, mas o importante é que você insira o ensino de missões. E para inserir o ensino de missões, em primeiro lugar, você, professor e líder, está informado. A APEC, né, a Aliança para a Evangelização de Crianças, ela produz, né, vende materiais com histórias, biografias missionárias. Você pode estar inserindo biografias missionárias na sua classe, no seu departamento Ministério Infantil. Você pode também estar desafiando sua criança a contribuir com a causa missionária, ensinando a importância da oferta. Você pode fazer desafios, né? Para que aquela criança possa ofertar e juntamente ter uma campanha de ofertas, e quando vocês tiverem um valor X, abençoar um missionário. Vocês podem estar entrando em contato com missionários e fazer entrevista, ou então, quem sabe, trazer um missionário para alguma programação do departamento infantil. Vocês podem também estar ensinando suas crianças a evangelizarem, quando passar nesse momento de pandemia, que às vezes está muito difícil, mas assim, no presencial, incentivar a sua criança a participar de evangelismo local, mas para você participar, a criança participar, você tem que ensinar. Então, ensine a sua criança a evangelizar, ensine a sua criança a falar de Jesus, ensine a sua criança a orar pelas pessoas. E quando você vai fazendo isso, inserindo esses ensinamentos, inserindo a participação da criança nessas atividades, a criança vai sendo abençoada e ela vai crescer, vai amadurecer e ela vai ter experiências com Deus. Então é muito importante você está inserindo o ensino de missões. Então, assim, enfeite sua sala com mapas, tenha um momento de oração missionária com a sua criança. Se tiver uma oportunidade de fazer uma conferência missionária, invista numa conferência missionária, invista assim, em ter uma representação das culturas, né, no departamento infantil. Use cartazes falando sobre a questão do mundo, sobre alguma cultura, sobre algum país, ou informar sobre o missionário que a sua igreja local sustenta. Assim, muito importante que tudo que você fizer sempre seja feito com muita dedicação, amor e carinho e investimento.
e sempre fazendo assim com recursos visuais, para que a sua criança também veja, para que a sua criança sinta, para que a sua criança também ore e pelas causas, pelas necessidades, e que ela participe de tudo que está acontecendo, porque as crianças não estão alheias ao acontecimento do mundo, elas não estão alheias às necessidades, e elas têm um coração muito mais sensível, muito mais doador, muito mais colaborador que um adulto às vezes. Então, assim, invista nisso nessa criança. Sua criança não é incapaz. Sua criança, ela não vai entender. Ela entende sim muito mais. Então, assim, é importante você inserir o ensino de missões. Conte, leia cartas também missionárias. Se sua igreja tem missionários, peça para ele escrever uma carta e você lê uma carta missionária para sua criança. Ou então as suas crianças escreverem uma carta missionária para um missionário que esteja no campo. Como falei no início, se não tiver algum missionário, existem organizações que podem estar te ajudando nisso, te dando informações de algum missionário, passando algum contato de um missionário. Então, assim, tem muitas ferramentas, tem muitas coisas no mundo missionário para você estar inserindo um ensino com fidelidade, com riquezas, com detalhes. Mas o mais importante de tudo, você, professor, você líder, está informado, você querer aprender para poder passar para as suas crianças. Então, assim, uma outra ideia muito legal também é você fazer festas temáticas, né? Por exemplo, você quer falar sobre México, né? Você leu uma história missionária, por exemplo, Samuelito, que é uma história missionária, que se passa no México, aí você fazer uma festa mexicana, ou então você lê uma história de um missionário que esteve na China, aí você fazer uma festa chinesa. Enfim, insira esses programas criativos, porque a criança vai estar vendo tudo isso, saboreando, aprendendo, e isso vai despertando nela essa consciência missionária, despertando nela as necessidades de outros países, de outras culturas. E isso é o nosso papel, né? Isso é o nosso papel de líderes de ministério infantil, do professor, para que a criança cresça com essa visão missionária. Não espere a sua criança ficar adulto, ou adolescente, ou jovem, para que se ensine missões. Ensinar missões tem que ser agora, tem que ser já, para que essa criança já tenha um coração missionário. Então, assim, é muito importante que ela ore, que ela contribua, que ela participe também. Mesmo você achando que ela não tem capacidade para participar, às vezes, né, de um trabalho missionário, um trabalho evangelístico, ela tem muito, porque Deus também chama as crianças para serem bênção para outras pessoas. Assim como Deus usou a serva de Naamã, uma menina, para que aquele homem, né, tivesse encontro com o profeta. Deus usa também as crianças para serem bênção para outras pessoas, serem bênçãos para a obra missionária, serem bênção para algum missionário. Então, incentive a sua criança a participar da obra missionária, incentive ela a orar, a contribuir e a participar, utilizando diversos meios, diversos recursos que existem. Mesmo que você não tenha como adquirir materiais, você pode mesmo fazer esse material. Você pode ver histórias missionárias na internet e fazer suas próprias lições. Você pode fazer cartazes, ilustrações e colar, né, na parede lá do seu ministério infantil. Enfim, existem tantas e tantas, né, ideias e recursos para você estar ensinando. Mas o mais importante de tudo, você se preparar, se informar e planejar esse programa missionário para o ano inteiro. Não faça só de vez em quando puder, mas faça o ano inteiro. Planeje uma vez por semana ou uma vez por mês, todos os meses, enfim, mas que tenha um ensino coerente, consistente e contínuo para que a sua criança tenha e alcance uma visão missionária. Que Deus possa abençoar o seu ministério. E eu termino com essa frase: missões é obra de Deus, portanto, tem tudo a ver comigo. Missões é coisa de criança, sim. Então, missões é coisa de criança. Então, coloque a sua criança, seu ministério infantil, para que ela possa estar envolvida na obra missionária. Que Deus te abençoe e fique na paz.